Mas existe um mercado clandestino que você pode comprar esse remédio mais facilmente. Mas também tem o médico que você, né, muitos chegaram lá e falaram, olha, eu já comecei a tomar, tô gostando, tá sendo legal e eu queria ver se você pode me receitar. Muitas vezes a pessoa consegue a receita. Você está contratado, o podcast sobre carreira, liderança e futuro do trabalho. Oi, turma, sejam bem-vindos. Mais um episódio do Você Está Contratado. Eu e o Gederson vamos bater um papo com a Daniela Bauab. E vai ser sobre doping corporativo. Vamos logo ao assunto, tá? E a gente não está fazendo apologia do doping, muito pelo contrário. Conheci a Daniela no mestrado da Fundação Getúlio Vargas e ela acabou escrevendo a tese dela sobre isso e publicou recentemente um livro. A gente vai botar aqui nos comentários também o link para você dar uma olhada no livro se interessar pelo tema depois. Muito bom, bem-vinda, Dani, desculpa. Muito obrigada. Eu já tô aqui, o tema já me deixou desconcertado, né? Doping corporativo, como assim? Como é que funciona? Pois é. Isso existe, né? Então é uma coisa que a gente, nas conversas de bastidores, né? Para mim foi uma surpresa, Marcelo também comentou. Foi também. Que também não conhecia muito tema, mas que já está sendo utilizado aí nas corporações, né? E Sim. a gente te trouxe para essa conversa para a gente entender. Define aí pra gente, o que é isso? Que gostoso estar aqui, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. E falar realmente desse recém-lançamento, né? Foi a tese de mestrado e agora o livro recente, publicado na semana passada. E é a ideia do doping, que a gente conhece já muito no esporte, né? Então, todo recurso que é utilizado para aumentar a performance, mas que agora a gente vê na vida de um modo geral, né? A gente não vê só nas empresas, mas é nisso que a gente vai falar, mas a gente vê na vida como um todo. Então, como que a gente escolhe performar na vida? Que escolhas a gente faz? Que recursos a gente usa para performar na vida? Seja para buscar como emagrecer, seja para como eu quero estudar, como eu quero meus momentos recreativos, né? Como que eu quero aproveitar isso tudo. Então, eu chamo performar aqui nessa introdução, tudo aquilo que a gente quer atingir na vida, né? Tudo que a gente quer atingir na vida é como a gente está performando para atingir aquele objetivo. E é interessante que na hora que você fala performance, sabe o quê? Já vem para mim uma interpretação diferente, assim, já vem maior do que desempenho. Ou fazer, ou realizar, ou atuar, ou agir. O performance, para mim, já tem um significado, né? Já tem um significado demais, assim, né? Da gente ir além de superação, de buscar algo maior, de ser mais agressivo. Né? É engraçado, né? Até a palavra já tem um pouco, ela é para mim, pelo menos, ela é forte. Mais forte. É isso. Ela é forte. Ela é forte e ela também pode estar conectada com competir, né? Conseguir um sucesso. Ser bem-sucedido ou até o competir com alguém ou algo. Então, isso também pode estar junto aí nesse peso de performar, né? Caminha junto. Essa superação e também muito por identificação, né? Por aceitação, né? De você, às vezes, até ser aceito num ambiente, enfim, a gente está aqui de novo. Não quero fugir do assunto que é doping corporativo, mas isso extrapolado para a nossa rotina do dia a dia, a gente é quase provocado e instigado a todo momento a se superar em tudo, né? Em tudo. No trabalho, na aparência, em tudo, na informação. Concordo. E aí? Né? Acho que assim, essa é a bola da vez, né? Assim, quando a gente pensa numa forma de comportamento contemporâneo, o que a gente percebe é muito isso mesmo. Tudo tem que dar muito certo, a gente precisa conseguir as coisas muito rápido, né? A gente tem as relações, né? Elas começam e acabam também muito rápido. Tudo que é mais duradouro, com vínculos e tudo isso foi uma época onde isso foi muito forte. Mas de uns tempos para cá, tudo precisa estar muito bem, todo mundo precisa estar muito feliz, né? A gente precisa realizar coisas, a gente precisa estar bem sucedido, porque as redes sociais também acabam sendo, né? Trazendo a rede social aqui para o papo, que ela é importante, eles acabam também sendo esses motivadores disso, né? Então, quando você olha lá, tá todo mundo muito bem, então você precisa estar bem. E eu acho que essa é um contexto contemporâneo que a gente vive e não dá para fugir disso, né? Dá para fazer várias leituras aí do porquê, mas essa transformação, não sei se vocês conhecem o Bauman. Bauman foi um filósofo que falou muito bem dessa transição de contexto, né? De um contexto que ele falou que era sólido, as coisas eram mais estáveis, as coisas eram mais
previsíveis, e agora não, né? Agora as coisas são mais fluidas, ele chama de líquido. Então, é um pouco disso ali que tem esse contexto no livro, para explicar um pouco por que hoje em dia as pessoas buscam recursos mais rápidos e imediatos para conseguir as coisas na vida, como eu falei. E no trabalho isso se dá como? Pois é, aí vamos lá, né? Que aí foi isso que me chamou a atenção para começar a pesquisar. Comecei a perceber, logo depois da pandemia, em conversas com colegas e observando também esse movimento dentro das empresas, e artigos que já começaram a ser publicados na época também sobre o tema, né? Eu comecei a perceber que começou a ter um fenômeno de um uso de medicamento para poder performar. O que é isso, Dani? Vamos lá. Medicamento que estava sendo utilizado, um medicamento com o fim de melhorar foco, concentração, e começou a ter um uso indiscriminado desse medicamento para poder ter mais foco e concentração no trabalho, e daí, consequentemente, melhorar a performance, melhorar a produtividade, melhorar a entrega. E esse movimento começou a acontecer, né? Eu ouvi muito sobre isso, li artigos que falavam sobre isso, grupos específicos, talvez um pouco mais centralizado no mercado financeiro, depois isso começou a expandir um pouco também. E aí eu falei, poxa, tá aí, né? Eu acho que tem uma oportunidade aqui de pesquisar, entender o que está acontecendo e por que isso está acontecendo agora. Porque o doping, ele não é atual, né? O doping é antigo que a gente vê no esporte. Então, mas não é uma droga ilícita. Não é uma droga ilícita. Não é uma droga ilícita. É um medicamento. É um medicamento. Mas ele é sob prescrição médica para determinadas situações. Exatamente. E aí isso se chama até, Marcelo, bom você colocar, um uso off-label. Então, quando você tem um medicamento que ele é feito para um fim específico, né, para tratar algum diagnóstico de alguma coisa, e você usa para outro, a gente diz, né, se chama de um uso off-label. Então, ele é para uma coisa, mas eu estou usando para uma outra finalidade. Ele tem um propósito específico para pessoas que são diagnosticadas com aquela necessidade. Exatamente. Por um médico sério que vai fazer o acompanhamento desse paciente. Sim. E tem gente que está burlando essa história toda. É isso que a gente espera, exatamente. Isso é a vida normal. Isso é a vida normal que a gente espera, gostaria de ver acontecer. Mas tem gente que está tomando esse negócio por outras razões e para outros objetivos. Exatamente. Esse é o fato, né? Então, assim, o que está acontecendo? E aí, isso aconteceu, assim, esse interesse pela pesquisa, por entender esse fenômeno também, me chamou a atenção um estudo que a Universidade Estadual do Rio fez. No período de 10 anos, eles identificaram que aumentou 775% o consumo de um medicamento específico para foco e concentração. Ele aumentou tudo isso em 10 anos, ou seja, um aumento significativo. Sim. Tem algo aí, né? Não dá para a gente já dizer menosprezar, né? Não dá para menosprezar. Então, por que cresceu tanto em 10 anos o uso desse medicamento para foco e concentração, né? Um derivado de anfetamina? Porque tem algo aí, né? Então, as pessoas estão usando de uma forma mais indiscriminada, né? De fato, os diagnósticos de falta de concentração, de dificuldade de performar, aumentou por algum motivo diagnosticado clinicamente. Existe uma leniência médica que, às vezes, né, como tem um boom, e vai lá, toma isso que pode te ajudar, às vezes sem muita análise ou muito um diagnóstico mais preciso. Então, assim, tem alguma coisa, né, acontecendo, ou pode ser também a soma de todas, né, um pouquinho de cada coisa, que leva esse aumento de 775% de consumo desse medicamento. Então, é significativo. E aí, pesquisando, a gente começa a ver que isso, de fato, tem acontecido, né? Existem os grupos de pessoas que tomam, não se fala muito sobre isso, mesmo sendo lícita, né? Então, foi legal você perguntar do lícito e ilícito. Aquilo que é ilícito de cara já inibe, né? Mas e o que é lícito? No primeiro momento, pareceu que não inibiria tanto de ser comentado, mas em pesquisas ali, quando eu comecei a conversar com pessoas que usaram o medicamento, ainda existe sim um receio de dizer. Porque mesmo sendo lícito, é uma prática off-label, né? Eu não estou usando para o mesmo fim. Também, será que eu quero dizer que eu estou tomando? Porque se eu estou performando tão bem, estou me saindo tão bem, né? Por que eu vou dizer que
que eu tô sob usando... efeito de medicamento. Então, isso é bem velado, assim, não é algo E como é que as tão pessoas, dito. se é sob prescrição médica e é para outros fins, na verdade, como é que as pessoas têm acesso a esse medicamento? Então, aí... Esse ou outros, né? Não deve ser Sim, apenas um, né? sim. São mais... Tá, e aí? Pesquisando e conversando com os entrevistados, tem várias formas, né? Tem aquele que começa a tomar porque um amigo, olha, tô tomando, tá sendo muito legal, e então prova, né? E aí oferece, a pessoa vê que é bom, e aí fala, pô, eu quero, então eu quero. E existe um mercado clandestino, né? Infelizmente, péssimo, né? Muito ruim, a gente até entra em questões éticas que a gente nem gostaria que acontecesse, porque certamente você tira medicamentos de pessoas que de fato precisam, né, das farmácias e tudo mais, mas existe um mercado clandestino que você pode comprar esse remédio mais facilmente, mas também tem o médico que você, né, muitos chegaram lá e falaram, olha, eu já comecei a tomar, tô gostando, tá sendo legal e eu queria ver se você pode me receitar. Muitas vezes a pessoa consegue a receita, né? E tem as pessoas que são receitadas porque levam ali questões, já estão com alguma questão, ou já estão trabalhando alguma ansiedade, algum quadro depressivo com um médico, com um psiquiatra, endocrinologistas também, porque esses medicamentos, por vezes, conseguem até te beneficiar na questão de emagrecimento. Então, e aí... pessoa consegue também uma prescrição ali orientada. Então, tem vários caminhos, né? Mas o fato acontece. E não acontece só no trabalho, acontece na vida como um todo, né? A gente estava falando de, como eu falei antes, várias formas, as escolhas que você faz para resolver coisas na sua vida, ou para obter sucesso, prazer, ou atingir alguma meta, ela pode ser um caminho natural, um caminho que às vezes é natural e também pode ser um pouco mais morosa, né? Um pouco mais lenta. Mas pode ser um caminho mais rápido e certamente um remédio potente ele pode te ajudar nessa questão do imediato, né? Do resultado imediato. Quais são os benefícios relatados por essas pessoas que você entrevistou? As pessoas que utilizam o medicamento, hein? Boa pergunta. E é sensação de energia, então eu acordo bastante disposto, não procrastino mais coisas que eu procrastinava, porque eu tenho vontade de fazer, eu começo, eu termino. Então eu tenho realmente foco para terminar. Começar um trabalho difícil, às vezes, que, né, tem trabalhos complexos que às vezes a gente vai e volta nele, né, um tempo, assim, que pensa, amadurece, volta, né? Então, tem relatos de que, puxa, eu consigo mergulhar nisso e terminar isso muito mais rápido, fazer isso rápido. Então, disposição, energia, sensação de estar bem, não tenho cansaço, não tenho sono, não tenho vontade de adiar nada. Entrego, me sinto super bem. Até para fazer exercícios, né, eu me sinto melhor, me sinto bem porque eu estou tão disposto. Então, a pessoa começa a preencher o dia dela com uma série de coisas e isso não a deixa cansada. Mas então, você está dizendo... Esses são os benefícios relatados. Sim, essa sensação de... Porque, na verdade... Superman ou Superwoman. Superman, exatamente, de heroísmo, assim. É engraçado, engraçado não é engraçado, não é engraçado, porque eu fico triste na hora que eu ouço essas histórias. A pessoa está se drogando para trabalhar, assim, está se drogando para viver. Né? Isso não deve ser certamente bom, né? Tem um efeito deletério aí na saúde. Eu vou já te perguntar de quais são qual é o downside para a saúde, mas, assim, de imediato, a pessoa não está... Ela está trabalhando mais, ela está trabalhando mais horas, porque ela está dormindo menos, ela não está fazendo o break de alimentação dela. Por isso que emagrece também, né? Sim. Perde apetite. Boa, vou falar disso, bom ponto. Não, então fale. Não, boa. Falei do off-label, né? Então, assim, quando a pessoa não precisa e ela usa esse medicamento, né, off-label, certamente ela tem essa reação ao extremo. Então... falta sono, não dorme. E não sente falta de dormir, tá? Nos relatos é assim, não é que eu não durmo e estou depois cansado. Eu não tenho sono. Não precisa. Não preciso. Naquele momento. Né? E se tiver 1, 2 horinhas de sono, também ali, às vezes, está ótimo. Fica super bem. Perda de apetite. Então, o que aconteceu, né? O remédio não foi feito com esse fim, mas à medida que você perde o apetite, ele começou a ter um efeito de emagrecimento, né? Que muitas pessoas as pessoas que eu conversei, que tomaram, até relataram esse benefício,
né? Como um benefício também, de, puxa, aproveitei e já comecei aqui a entrar em forma. A ponto do remédio depois começar a ser recomendado para emagrecimento também, porque como tinha esse efeito de perda de apetite. Então, vamos lá. Não dorme, não tem apetite, não que não coma, mas come pouquinho. Então, você tem muito mais tempo na vida. Eu tô pensando aqui, se eu deixar de dormir minhas 8 horinhas que eu amo e usar isso para reverter em realização de coisas, com certeza, quantitativamente, eu devo produzir mais, né? Você é uma pessoa suave, Dani, você fala sorrindo, né? E tira. A gente tá aqui meio impactado com o assunto. Vocês estão tensos. A gente tá tenso, né? Tipo, como é que eu devo falar? Como é que eu devo reagir? Mas assim, agora tirando sarro de mim mesmo, eu sou o não usuário, né? Gordinho, dorme 8 horas por noite, precisa dormir. 8 horas, Come, né? tô feliz de dormir 8 horas. E acho que a entrega que eu dou também tá tudo certo, não, pelo menos não estão reclamando. Mas é provocativo demais. É sim. Né? Porque assim. A gente frequenta a academia e corro e faço, né, tentando queimar as calorias ingeridas a mais, né? Quando você tem uma substância que te ajuda a fazer esse equilíbrio, poxa, mas não quero nem saber, não vou ser usuário, não corroboro, né? Assim, respeito, porque tem pessoas, como você bem disse, são diagnosticadas e talvez precisem desse tem apoio. Isso também, né? Tem um prejuízo que você causa para outros, né? Não só porque você está tirando o remédio que poderia ir para outra pessoa que necessita. Então... Mas aí você falou, né? O quantitativo. Então, a pessoa está dormindo menos e não está ali se alimentando. Então, ela tem mais tempo para trabalhar. É isso. Então, ela está trabalhando mais. Ela está trabalhando mais. Também não é bom isso. Não está trabalhando de forma mais inteligente, mais eficaz. O ponto é que está trabalhando... Não se torna mais inteligente. Ninguém se torna mais inteligente se drogando. Sim. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade também, né? A gente pode até olhar, sim, por esse ponto de vista, o quali, que também foi conversado, foi perguntado para os entrevistados sobre isso. Pessoas que toparam participar da pesquisa, se autodeclararam para mim como usuários e falaram, estou super disposto a falar, tudo com, lógico, né? Com termo de confidencialidade, respeitando, né? LGPD tudo. Mas foi muito bom porque a gente pôde ter essa conversa aberta. E aí tem um relato de, puxa, mas eu faço tudo isso, trabalho bastante, produzo, mas me sinto bem. Diferente, e aí, de novo, aqui eu tô só trazendo relatos, né, do que o remédio provoca de sensações. Quando a gente trabalha muito nesse ritmo todo, as pessoas que não estão medicadas, imagino aqui, né, vão ter um cansaço, vai chegar uma hora que a gente não aguenta, né? Vai cansar, e aí não é isso que acontece. Então, a percepção também de que isso está fazendo mal, pode fazer mal no longo prazo, diminui, né? Porque se eu estou fazendo tudo isso e ainda estou me sentindo bem, quando que talvez me dê um alerta de, puxa, isso não pode me fazer bem, né? No médio e longo prazo, isso aqui talvez não me faça muito bem. Então, o que a gente já tem de evidências desse mal do uso continuado no médio prazo? Pois agora a gente precisa esperar um tempo para se pesquisar os impactos de fato, né, na saúde dessas pessoas. Precisa de um tempo de pesquisa para entender. O pouco que tem de literatura sobre isso, tá? Pouquinho mesmo, não tem muita coisa falando ainda. Fala de alguns problemas talvez cardíacos que pode ter associado, mas muito tímido ainda. Então, eu acho que precisa agora um tempo para a gente ver as pessoas que escolhem o medicamento como um recurso mais fácil, sem muita consciência de estar tomando algo que de fato precisa e tal, o que vai ter de efeito depois no corpo, né, na saúde, não só física, como mental também, né? A gente está falando de físico aqui, mas é legal a gente pensar nos impactos mental também psicológicos dessa pessoa, pensando em dependência, né? Então, se eu crio dependência desse remédio, eu também estou aqui adoecendo mentalmente, né? É uma questão complexa. Então, falando especificamente disso e qualitativamente, não perdi aqui a curiosidade de vocês, que é importante, tem sim relatos de irritabilidade. Então, assim, eu me sinto mais impaciente. Como eu já estou muito ali, eu perco paciência com coisas que não estão no mesmo ritmo. Eu, às vezes, posso não fazer análises muito estratégicas, muito analisadas, porque eu estou resolvendo, eu estou fazendo, eu estou concluindo. Então, pode ser também que eu perca um pouco minha análise crítica, minha análise mais ampla.
Então, assim, certamente tem coisas boas quantitativas aí de entrega real, mas também você pode perder de qualidade de entrega. Eu imagino que sim, tá? Nos relatos apareceram, sim, esses dados, e isso preocupa, né, a qualidade que você está entregando. Daniela, como a gente não tem a ciência ainda não tem relatórios nem relatos do que isso está causando no médio prazo, porque é tudo muito novo, o que te causou a curiosidade de você ir atrás desse assunto, já que, né, as evidências, né, são todas suposições neste momento, né, do tipo, você está analisando e tem essa característica, essa aquela, então está todo mundo analisando. O que te levou a... Ótima pergunta. Por que você foi fazer isso, para estudar Primeiro isso? que eu sou uma entusiasta do comportamento humano e social e adoro entender por que alguns fenômenos acontecem e por que eles despontam, assim, né? E por estar no mercado, né, por ter feito uma carreira com capital humano dentro de empresas, me interessou muito entender por que as pessoas estavam optando por medicamento para performar. Porque tem várias questões para mim, né, por trás disso. Então, assim, o que tem de organização, de cultura organizacional, de entrega, de performance que pode estar... que pode estar propiciando isso também, né? Não é só isso, mas também. Por que as pessoas estão buscando isso nesse momento? Né? Eu quis entender um pouco mais a fundo o que leva as pessoas a fazerem isso, mas também se tem um ambiente onde isso pode estar sendo favorecido, facilitado ou até incentivado. Né? Então me gerou essa curiosidade de falar, puxa, vamos entender isso aqui, está despontando agora. Então vamos entender, vamos ouvir por que as pessoas estão tomando, vamos entender como é que está esse ambiente, o que é essa performance, o que é essa meta. E aí, por isso que eu quis entender um pouco mais essa tendência de comportamento, que não é só para o corporativo, né? Por isso que eu acho que é legal falar aqui. A gente começa a ver essa busca por conseguir coisas de forma rápida em tudo, nos dias atuais. Então, se tem um fenômeno acontecendo nas empresas, né? E isso está acontecendo muito forte, de novo, em vários mercados, tá? Mas eu acabei olhando muito mais do ponto de vista de mercado financeiro. Será que existe uma cultura de performance não tão factível a ponto das pessoas buscarem recursos extras para isso, né? Então, assim, deixa eu entender o que está acontecendo. E daí eu resolvi pesquisar. Eu estava no meio do mestrado e achei um momento super oportuno para investigar isso. E aí fui entender um pouquinho mais. E o doping... foi quando eu comecei a perceber que o uso era para poder performar mais. Eu falei, gente, isso é um doping. Né? No esporte a gente tem a mesma coisa, só que nas empresas. Então é um doping corporativo. Aí veio a sacada do nome. A Pin People é a solução líder em pesquisas de clima e engajamento contínuas, combinando tecnologia, metodologia, suporte consultivo e olhar humano para traduzir escuta em ação e dados em decisões. Junte-se às empresas que estão elevando seus ganhos e experiências com pesquisas organizacionais. Acesse pinpeople.com.br e fale com um de nossos especialistas. Dani, você fez recortes do tipo faixa etária que mais está tomando, posições dentro das empresas que mais estão tomando. Eu começo a ficar curioso já agora, assim, áreas. Quem é o perfil do profissional que usa essa substância? É aquele cara de operação ou é aquele cara que está... Onde está, como vive, que ambiente frequenta? Jefferson, né? eu fui muito direta, eu escolhi conversar com executivos. Ah, tá. Eu escolhi, na minha pesquisa, eu fui direto conversar com C-level, executivos, alta liderança. Então, toda a conversa foi com esse público. Nessa pesquisa, por isso que eu falo, agora tem espaço para a gente fazer muito mais análises e pesquisas daqui para frente. Mas eu só conversei com executivos de empresas variadas. As empresas eram aleatórias, mas coincidentemente eu tive mais amostragem de mercado financeiro. Porque foi um método que a gente chama de snowball, né? Um método que você
conversa com ou um indica o outro e vai indicando, e a gente começa a ir buscando os entrevistados dessa forma. Então, eu conversei com o C-Level e conversei com uma faixa etária de 45 a 60. Então, eu não estou falando de uma geração... De um jovem de 20 anos, nem... Não. Embora vale dizer aqui, porque é interessante, embora nas pesquisas eu comecei a perceber que esse movimento também acontece com jovens em fase pré-vestibular. Muito comum também, tá? Muito. Então, é um dado que eu quero trazer aqui, por quê? Porque é o público que vai entrar no mercado. No meu tempo era Coca-Cola. Mete Coca-Cola, compra de... E no meu também, litrão. Café, então. Eu não tomava. Bem Coca-Cola. Que tem mais ou menos, que tem esse objetivo também, né? Se a gente for pensar, objetivo de te deixar mais ligado. Mas o público jovem deixou a Coca-Cola e o café... e eles também estão fazendo uso de medicamentos. E eu chamo a atenção para isso, Marcelo, porque é o público que vai entrar no mercado. Sim. E talvez já entre. Que está entrando no mercado. E que que já entra com o hábito desse uso. Então, meu interesse, Jederson, é de entender como é que a gente pode agora olhar isso e ajudar as organizações, ajudar os profissionais. Porque é preocupante, né? A gente está aqui de um jeito leve falando, mas é preocupante. A gente está demais, trazendo né? dado, mas obviamente a gente quer ajudar a pensar como que a gente trata isso, né? Como que a gente ajuda nisso. O interessante aqui tem irritabilidade, impaciência, falta de menor qualidade nas entregas, já tem alguns efeitos aí que já são visíveis, né? Sim. E para mim, nós trabalhamos em petróleo e gás, que é um setor de atividade que se preocupa demais com segurança no trabalho, e uma das coisas específicas que tem aí dentro é o uso de álcool e drogas. Né? E a gente foi treinado como líderes de empresa, e eu mais ainda... Na primeira suspeita, né, para a operação. Eu, por ser RH, mais ainda, né? Mas é o mesmo nível de seriedade, assim, da gente ser treinado para a gente identificar pessoas que podem estar sob esse efeito, né? Então, a gente tem pistas, né? Tem dicas, tem comportamentos, tem, né? Para interromper o trabalho, porque essa pessoa é um risco para ela e para a operação, e para os colegas, e para clientes, etc. Né? É enorme a consequência nefasta que isso pode ter. E que essas pessoas que tomem drogas não se enganem que não estão percebendo, porque as pessoas em volta delas sabem que essas pessoas estão usando droga, porque elas estão com um comportamento diferente. Então, isso é prejudicial à reputação delas. Porque, às vezes... Eu não quero trabalhar com uma pessoa drogada. Mas você, agora, para você consegue identificar quando uma pessoa está sob o uso de droga? De álcool e droga, sim. Você consegue? Sim. Álcool eu consigo, droga eu não consigo. Sim, álcool e droga, sim. Não remédio, eu ia passar batido por isso. Mas eu tenho um dado legal. Não, num contato contínuo no ambiente de trabalho, né? Uma pessoa com quem você está convivendo, sim. Se você é treinado né? Para isso. Mas não, assim, conversei 10 minutos. Sim. Não é isso, né? Mas então, são né, na convivência dentro do mesmo ambiente de trabalho, né? Com a frequência, com a regularidade, etc., com um comportamento diferente do que era ontem. Convivendo ali, né? Você sente. E os entrevistados do uso de medicamento dizem que conseguem reconhecer as pessoas que tomam. Então, né? Quem toma, reconhece quem toma. Porque... Não, mas o que não toma consegue reconhecer. Esse que é o... Talvez não tanto. É muito mais difícil. Porque não tem o olho treinado ainda. É muito mais difícil. Não é ainda eu acho que a partir do momento, isso que o Marcelo falou, a partir do momento que você vai convivendo com essa pessoa, vai conhecendo mais, pode até ser que você perceba, mas as pessoas que tomam, elas percebem quem toma. Então, isso é interessante, porque mesmo na entrevista, né, as pessoas disseram, não, eu sei quem toma, e tem várias pessoas que tomam, que trabalham comigo. Essa... É quase uma nova onda do colarinho branco, né? Eu já tô, né? Porque você fez esse recorte do C-Level. É caro? Ter essa... É caro. É caro, não, é caro. Curiosidade pura minha, tá? Porque assim... É caro. Se tá nessa... É caro, o acesso... O acesso não é barato. O acesso não é simples, né? É um mercado negro. Né? Ou não. Não, ou o amigo que te dá, isso é negro igual. Não, eu sei, mas ou receitado... Desde que tu convença... por um pilantra também, né? Por um médico. Mas
é caro e nesse mercado clandestino, que é um WhatsApp. É um Uhum. WhatsApp que você manda e a pessoa te vende lá. É um pouquinho mais barato. Só que assim, certamente é um medicamento que foi furtado, né? As farmácias estão sendo Meu assaltadas. Deus do céu. Exato. Vamos ficar 1h30 de episódio, Caminho. né? Porque agora entramos noutra Então, seara, por né? isso que eu falei assim, Os tem caminhões, obviamente caminhão que tem entrega, questões é, éticas caminhão aqui, que entrega né? produto. Obviamente tem Roubo de questões carga. éticas. Para É. quem faz uso dessa forma, certamente tem as questões éticas. Mas é um medicamento que o acesso não é fácil. A cadeia toda tá errada. Tudo mesmo, né? A cadeia toda tá errada. Tem O produto várias é roubado, questões. o produto é desviado. E pode ser até falsificado. E A pessoa está comprando talco, achando que está se dopando. tem casos, tem muitos relatos de assaltos a farmácias, assim, Claro. né? E o que levam são esses medicamentos mesmo, sabe? Tanto para emagrecer como para foco e concentração. São os No medicamentos livro- que mais são Furtado, roubado. furtados de farmácia. No livro você traz exemplos do esporte também, né? Trago. Que é de onde se empresta a adoro. terminologia. E quais são, assim, que você Você sabe destacou? que, estudando o doping no esporte, que eu quis mesmo, para chamar de doping corporativo, eu quis fazer essa pesquisa, né? E fazer esse paralelo do doping. E quando a gente estuda o doping no esporte, a gente tem os dopings mais conhecidos, né? Que tem... Eu vou direto para análise, né? Para focar na análise. Tem normalmente 3 grandes motivadores para um doping no esporte. Algum contexto político e cultural, né? Então, no caso da Alemanha, por exemplo, no passado, quando precisava ganhar as Olimpíadas com a equipe de Alemanha Oriental, Alemanha Oriental, exatamente. Porque aí já depois mudou tudo, né? da disputa entre os dois países, as duas Exatamente. Alemanhas. Tem uma questão assim, eu preciso que o país ganhe. Tem toda uma questão política aqui. Mostrar a superioridade do país, que a do vitória regime. precisa acontecer. A União Soviética era assim também. Exatamente. Então, tem um motivador que ele é político-cultural. Agora, tem um motivador coletivo quando a gente pensa no ciclismo. O ciclismo é um motivador muito coletivo, ou seja, relatos ali de ciclistas que falaram, não, eu nunca vou me dopar, mas quando chega lá, fala, se eu não me dopar, eu não consigo chegar nem... Vou comprometer a... Eu não consigo chegar eu não consigo nem competir. Todo mundo se dopa. Então, se eu não me dopar, eu não consigo nem fazer parte do grupo. Então, é uma coisa que todo mundo faz, é o coletivo. Então, para eu pertencer, para eu conseguir competir aqui, eu tenho que me dopar. O ciclismo por equipe. É o que eu chamo de motivador coletivo. E o individual, né? A gente tem ali os atletas de alta performance, de corrida, que é um motivador individual. Eu preciso ser o melhor, eu preciso ganhar, eu preciso chegar lá, na competição eu preciso performar. Então, foi interessante trazer esses exemplos, porque quando eu levo isso para o mundo corporativo, a gente consegue enxergar Da mesma forma. a mesma coisa, né? Então, os motivadores das pessoas também usarem para trabalhar, para performar no trabalho, eles têm essas três vertentes. Ou tem uma questão cultural, que é o que eu posso dizer de cultura de empresa, que me Nossa incentiva, empresa é a melhor porque do aqui setor. todo mundo, aqui a gente é competitivo internamente, né? Se é uma cultura que fomenta essa competição interna, sem dúvida nenhuma, tem questões culturais que vão influenciar as pessoas a buscarem vários recursos para tal. Tem aquele motivador que assim, puxa, tem um grupinho ali que usa. Então, para eu pertencer ou para eu poder estar Ser junto, convidado. eu também tenho que tomar. Tem isso também. Sim. E tem o individual. Puxa, eu tô num momento, às vezes, difícil da minha vida, sozinho não tô conseguindo performar, e se eu não fizer uso de alguma coisa, eu vou ficar para trás em relação às pessoas todas que estão aqui se dando bem, ó. Tá todo mundo dando certo na vida, aqui, ó, a rede social mostrando, né? Olha as pessoas crescendo e eu aqui para trás. Então, também tem esse motivador que pode ser individual, pode ser o profissional ali, querendo Coloco buscar... mais um. Boa. Dinheiro. Mas aí tudo Bônus. tudo isso tá por Que é trás, resultado dos outros três. E que me vem uma grande questão, e é bacana a gente falar disso aqui, me vem uma grande questão até de como que as empresas vão olhar para isso do ponto de vista de meritocracia também, né? Eu sei que meritocracia é um tema difícil, polêmico também, Claro, né? claro. Vamos entrar aqui nisso. Mas
bonificação, né? Mas o sistema, exato, o sistema de isso, promoção, como pode ser visto isso, né? o sistema de de promoções, de reconhecimento. reconhecimento, de remuneração, premiação, Exatamente. bônus, como é que as metas são distribuídas entre objetivos pessoais, de Coletivos. grupo e da corporação inteira. É exatamente isso. Esse desenho, de certa forma, colabora, né? Se for muito agressivo, colabora para essa busca por uma performance maior. Vamos pisar mais no acelerador agora. E você foi atrás da permissividade disso? Com relação às organizações? Como é que estão vendo? Pois Faço é, vistas esse é o- grossas. Esse é o livro? Esse é o tema. Esse é o tema. Desculpe, É Dani, a que eu não tive preocupação. acesso ainda ao teu livro. O Marcelo já leu. não tem É a preocupação problema. que ela está levantando. Como é que você exatamente, se mas posiciona, então, né? Como líder de uma equipe, de uma pessoa que talvez... Vamos tome- ficar olhando? Se Então, você é do exato, são RH, as você faz perguntas- alguma coisa, Presidente isso. da empresa, produção. Não, esses são os pontos mesmo de alerta, né? Que a gente quer trazer para essa discussão, né? Como é que a gente conversa com essas lideranças? Ou se os próprios líderes usam, por exemplo, isso já é um problema na largada, né? Porque você já vai ter ali um grupo sendo incentivado. Esse é o grande barato de um estudo pioneiro, né? É que você tem um downside que você não vai ter resposta para um monte de coisa, mas justamente esse é o ponto positivo, né? Que você está abrindo várias frentes de interesse Vamos de conversar, pesquisas né? futuras. Sim, mas assim, eu sinto as empresas abertas para essa conversa, sinto recursos humanos uma área também muito preocupada, até porque a gente tem questões de saúde mental que hoje estão sendo muito discutidas nas organizações. Uhum. E talvez seja difícil achar um caminho para isso, não vai ser simples. Né? Porque, como você perguntou, como é que a gente percebe? Como é que a gente consegue perceber que a pessoa está usando? Como é que a gente consegue perceber que tem um grupo aqui usando, né? A empresa quer ver, não quer ver. O que é privado e o que é público. O que é privado, o que é público. gente... O que é uma responsabilidade exclusiva do usuário, né? Ou é que uma invasão de adulto, privacidade. Uma invasão de privacidade. E o que é uma responsabilidade da empresa? Porque a partir do momento que isso passa a ser uma dinâmica consolidada ali, ela passa a ser uma dinâmica corporativa. Então, assim, tá bem delicado, mas eu percebo as empresas, a grande maioria, muito mais abertas para falar disso. Eu acho que é um bom momento. RHs também, muito abertos para falar. E acho que as pessoas estão preocupadas também com isso. Os profissionais estão preocupados com isso. E acho que mesmo quem toma, quem usa e está se beneficiando de alguma forma nesse curto prazo, também tem consciência de que isso pode, em algum momento, não dar tão bom, né? Então, acho que a gente precisa trazer o assunto para a mesa. Acho que essa é a ideia, é colocar isso na mesa e entender tudo que está por trás disso. Né? Esse é o sintoma, óbvio, é o fato, mas o que está por trás disso e como que a gente pode olhar e apoiar as organizações também nesse sentido, e os profissionais, né? Meu CPF me puxa para um monte de... Eu já querendo dar resposta. Não, eu não podia trabalhar nessa pesquisa ainda. Daqui vão sair várias coisas, porque, né? assim, novas. Cara, tá envolvido com autoestima, tá envolvido com passado, tá envolvido com pertencimento, tá envolvido com autoconhecimento, tá envolvido com propósito. Cara, é um pacote de situações vividas, porque isso que o Marcelo falou, até que ponto eu não estou sendo invasivo de chegar para o meu colega, ou para o meu chefe, ou para o meu colaborador e dizer, pô, cara, ou, né, você não deveria estar fazendo isso. Te perguntei. Porque isso tá me fazendo um bem tão grande que você não tem nem ideia. Dentro da minha casa, com a minha autoestima, com a minha família, independe de empresa. A empresa está sendo só beneficiada porque eu estou entregando mais. Qual que é o limite? Qual que é a linha, né? Como é que eu consigo essa conversa? Mas dado que o processo não é lícito, você não teria direito de intervir. Toma, tá aqui a minha receita. Eu comprei, tá aqui até a nota fiscal da farmácia. Mas você tem mesmo esse problema? Você foi realmente diagnosticado? Pergunta pro meu médico. Vamos trazer essa conversa? Então pede pro... Você tem a receita? Ok, tá bom. Beleza. Você comprou a receita. Eu tô aqui quase incentivando a pessoa. Mas olha, isso, é né? muito delicado. É muito delicado. Mas eu tenho... Para derrubar... Mas a pessoa não tem um diagnóstico. A pessoa adquire o medicamento no mercado negro, clandestino, cara, tá errado. Mas você conseguir comprovar que está errado no dia a dia da empresa, porra. Porque assim, quem é você? Primeiro, você está sentado na cadeira de RH. Você é economista, não é? Você é psicóloga, Dani é psicóloga, né? A gente na área de exatas, mas
E aí, quem é você? Só porque você está sentado na posição de CHRO, de chefe, você vai dizer o que eu tenho ou não tenho que tomar? A então, linha essa tênue discussão já aconteceu em outros... E drogas, essa conversa começou assim, no passado. Bebida, né? É isso, bebida. Não, eu tenho direito de beber socialmente. Mas eu acho que tem duas coisas que eu acho que podem ser interessantes da gente até colocar aqui, né, no podcast, que eu acho que é bacana disseminar isso. Análises que eu fiz pós-pesquisa e tudo mais, que eu acho que fica aqui como um caminho. Primeiro, eu acho que ter consciência disso. Quanto mais consciente a gente está das coisas, mais a gente toma decisões melhores. Né? Eu acredito nisso. Então, se as empresas estão cientes que isso pode estar acontecendo, já fica mais alerta. Se o profissional tem consciência que isso pode ser um caminho ruim, pode não ser uma boa escolha, no médio e longo prazo, pode ser agora, mas isso depois, eu acho que isso começa a gerar já um ponto de preocupação e de, bom, deixa eu tomar consciência disso e tentar fazer escolhas que possam ser melhores para mim, né? Tomar consciência, falar disso, eu acho que já é um ponto legal, né? Trazer a coisa à tona e a gente começar a gerar essa conscientização. E um outro ponto talvez as organizações tenham dificuldade mesmo de acessar isso, mas quando a gente sabe disso, né? Vocês também como profissionais do mercado e já líderes, quando a gente tem um ambiente não vou dizer saudável só fisicamente, quando a gente tem um ambiente bom, de confiança dentro do trabalho, né? Quando a gente consegue trabalhar num ambiente de confiança, de vínculos, de propósito, né? Onde as coisas de abertura, são né? de abertura, essas coisas são minimizadas, né? Talvez não são eliminadas, né? Mas elas certamente são minimizadas. Então, acho que isso é uma coisa já... Porque às vezes as pessoas podem até falar sobre isso, conseguir falar sobre isso, ou dizer que está tentando buscar outros caminhos, e a liderança pode até fazer alguma ação, né, como líder ali, muito antes disso acontecer. Por o bem e por o mal. Mas, verdade. Sim. Pode agir mal e pode sair pela culatra. Exatamente, né? Mas eu acho que são... Tô apavorado, Daniel. Caminhos. Caminhos. Começar a ficar ligado agora. Como eu acho. Você falou que a gente tava tenso, eu tô tenso mesmo. Eu tô terminando as conversas tenso. Meu objetivo não era esse. Não, mas levantar, botar o assunto na mesa, realmente. Discutir precisa de maior entendimento. Obrigado por compartilhar com a gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço esse espaço. Meu colega aqui, no feriado de carnaval, resolveu fazer um e-book sobre o perfil do CHRO no Brasil, com as 500 maiores do Brasil, e lançou, e tá aí, tá no ar. Com essa tua conversa, daqui a pouco, o próximo feriado, ele vai pegar. Como é que eu vou fazer para agora analisar desses 500... Quais são aqueles que suspeitam que estão usando? E vai ter uma outra pesquisa aí, vai ser teu coautor do teu próximo livro. Tem muito espaço para... Essa pesquisa ela tem espaço para crescer aqui. Então, os interessados podem procurem, né? Comentem. Né? Quem está no mundo acadêmico, interessado em entrar no mundo acadêmico, é uma ótima deixa aqui, realmente. Isso é bacana. Como pensar na sua tese de mestrado? Olha os anteriores e ver que oportunidades de pesquisa futuras estão listadas ali. A sequência vai ser um doutorado no tema? Por enquanto não. Boa. Então é isso, né? Valeu. Gente, obrigado. Você estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu espero realmente ter conseguido agregar para vocês com esse tema. E você também. Obrigado pela audiência. Deixa seu like, deixa um comentário, compartilha com teus colegas, principalmente aqueles que você acha aí que precisa dar uma olhada nesse conteúdo. E se não marcou o sininho até hoje, marca lá para ser notificado dos próximos episódios. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.